Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Hoje eu tô fazendo essa videoaula para vocês com o roteiro da aula prática. Já que a gente não está podendo se encontrar na prática, né, ao vivo, eu mando para vocês aqui uma aula comentada para facilitar o estudo. Aquele roteiro de estudos práticos que eu enviei para vocês, que demonstrava todos os acidentes ósseos, ele não será utilizado por enquanto, tá? Como vocês podem perceber, né, a gente ainda não sabe direito quando voltará para o laboratório. Então, por enquanto, vamos focar na parte mais teórica dos ossos, como a gente viu em sala de aula, e eu vou cobrar de vocês na prova, que vai ser daqui a 2 semanas, a nomenclatura dos ossos e classificação deles, tá? Então, por isso eu estou enviando agora ali pelo EVA também o novo roteiro de aula prática que vocês vão utilizar, que consta apenas do nome do osso. Dessa forma, vocês conseguem classificar eles de acordo com as morfologias que a gente viu, tá? Em osso regular, longo, alongado, plano, enfim, naquelas definições que nós vimos em sala de aula. Então, para isso, hoje eu vou relembrar com vocês todos os ossos do corpo, mostrando imagens e comentando elas para que vocês consigam estudar em casa, tá bom? Então vamos começar com os ossos do crânio, lembrando que são 22 ossos que formam o crânio, 14 deles na face e 8 deles formando a calota craniana. Então nessa imagem a gente vê aqui onde está apontando com a seta o osso frontal, né, que seria o osso que forma a nossa testa, aqui na região mais em fronte. Lateralmente nós temos dois ossos parietais que formam aqui essa região de parede do encéfalo, né, da caixa craniana. Na parte mais posterior, a gente tem o osso chamado de occipital. O osso occipital é o que forma a nossa nuca. E aqui lateralmente, na região onde fica nosso ouvido, a gente tem o osso chamado de temporal. Todos esses ossos, eles são pares, então eu tenho dois frontais, eu tenho dois parietais, dois temporais e dois occipitais, por isso formando 8 ossos, ok? Numa visão mais anterior da face, nós vemos alguns outros ossos que não eram possíveis ver no primeiro esqueminha. Então, aqui a gente tem os ossos nasais, que formam ali a base do nosso nariz. Lateralmente, bem na região dos olhos, a gente tem um osso chamado de lacrimal, que é exatamente por onde sai a nossa lágrima, né? Um ducto lacrimal sai por dentro desse ossinho aqui pequenininho. Aqui na frente nós temos um osso chamado de maxila, ok? O maxilar aqui. Lateralmente ao maxilar, formando a nossa maçã do osso, a gente tem um osso chamado de zigomático aqui. Nesse outro esquema, a gente também consegue ver o zigomático numa visão mais lateral. Ele se une ao osso temporal, formando esse arco zigomático aqui. E na parte um pouco mais anterior, a gente tem aqui a mandíbula, ok? A mandíbula é esse osso aqui, onde ficam também ancorados os dentes. Então, esses são alguns ossos da nossa face. Aqui uma visão um pouquinho mais didática, porque aqui ela está mostrando todos esses ossos que eu acabei de comentar com vocês, só que de uma visão um pouco mais colorida. Então, cada osso aqui tem uma cor. Então, a gente vê aqui o frontal, parietal aqui do lado, osso temporal, zigomático, maxilar em verde e aqui a mandíbula, ok? Os ossos nasais também são dois, os lacrimais pequenininhos aqui também são dois. Quando eu faço um corte, né, nesse crânio, um corte transversal, e vejo ele com uma visão mais inferior, eu tenho esse esquema aqui. Aqui eu consigo ver alguns outros ossos que eu ainda não vi na visão anterior. Então, olha lá, aqui eu tenho um osso chamado de vomer, ok? Aqui em rosinha, ó. Esse aqui é o osso chamado de vomer. Esse osso aqui, na região do céu da boca, o nome dele é palatino, ok? Ele que forma o palato duro. Então, aqui, vomer e o palato, ok? Aqui eu vejo ainda o occipital, formando a minha nuca, certo? Aqui eu vejo o osso temporal, olha só. E aqui eu vejo um osso chamado de esfenoide. É mais fácil a visualização dele num corte transversal, mas com uma vista mais superior, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então, aqui embaixo eu tô vendo, ó, o osso maxilar, que faz o início do nosso céu da boca, o osso palatino, o osso vomer, aqui em rosa, o osso occipital,
Ok? Aqui um pedacinho do parietal em verde, aqui o osso temporal, aqui o osso zigomático, tá? Formando esse arco zigomático que a gente está vendo aqui onde está apontando a seta, certo? Com uma visão lateral, a gente consegue visualizar que uma parte da face lateral do crânio é formado pelo esfenoide, como está aqui em amarelo, ó. Então, eu tenho aqui o temporal em rosa, aqui na frente o frontal, ok? O parietal, aqui em cima em verde, e aqui eu tenho um pedacinho do osso chamado de esfenoide. Ele parece uma borboleta, a gente vai ver numa visão mais superior que parece uma borboleta, ele está dos dois lados do crânio, ok? Então, esses são alguns dos ossos da face. Quando a gente tem uma vista mais posterior do crânio, a gente visualiza aqui o osso occipital, olha lá, tá? Aqui eu tenho o osso parietal, os dois ossos parietais, e existe uma sutura que divide ela. Então, vocês vejam que o nome das suturas é de acordo com o nome do corte. Então, esse tipo de corte, neste sentido da sagitta, a gente chama de sagital. Divide, então, os dois ossos parietais. Aqui, na parte mais anterior, eu tenho dividindo o osso occipital, que é todo esse osso aqui, ó. Dos parietais, a gente tem uma sutura chamada de lambdoide. Ó, lambdoide é essa sutura que divide os ossos aqui. E dividindo o occipital desse osso interparietal que não é visível, por isso ele não está no roteiro de vocês, ok? Isso aqui fica tudo muito junto, muito enfibrado. A gente não consegue fazer essa distinção, mas é visível essa sutura aqui onde eu estou passando agora a seta, que a gente chama essa sutura aqui de lambdoide. Ó, lambdoide aqui, e dividindo, então, esse osso interparietal que faz parte dos parietais, a gente tem essa sutura aqui, que é a sutura occipital. Ó, occipital aqui e aqui lambdoide, ok? Então, essas são as três suturas que a gente consegue visualizar aqui. E a última sutura do crânio é este tipo de corte aqui, que é a coronal. Como a gente viu na aula, o corte coronal é o corte que, onde se insere uma coroa. Então, a coroa fica nessa posição na cabeça, né? Então, corte coronal aqui, ó. E aí eu consigo ver coronal, aqui eu vejo sagital. Tudo bem? Então, esses aqui são em relação aos cortes. Dessa forma que eu consigo diferenciar, então, os ossos do crânio, tá? Por isso que eu tô mostrando para vocês essas suturas, que fica muito mais fácil para diferenciar. Quando eu faço um corte transversal no crânio e analiso a base interna do crânio, eu tenho essa visão aqui. Então, aqui onde está a seta está apontando onde estaria a minha visão, né? O olho está apontando para cá. Aqui está a minha nuca. E aí eu vejo aqui o osso occipital, osso frontal, aqui, ó, osso frontal. Bem na eminência aqui, na junção dos ossos frontais, eu tenho um osso chamado de etimoide, que é aqui onde está passando a setinha. Ele é um osso cheio de forames pequenos, de buraquinhos pequenos, se vocês observarem, tá? Esse osso a gente chama de etimoide. E aqui eu tenho um osso que parece metade de uma borboleta. Imaginem que o crânio inteiro fica uma borboleta inteira aqui, ó. Esse osso meio laranjado aqui é o osso chamado de esfenoide, ok? Além disso, eu consigo ver o osso occipital aqui, osso temporal, aqui ó, em rosa, e osso parietal em verde. Tudo bem? Então, essa é a visão que eu tenho dos ossos do crânio. Frontal, etimoide, esfenoide, occipital aqui, temporal e parietal aqui em verde. Tudo bem? Analisando agora sem a diferenciação de cores, a gente vê esse osso furadinho aqui, ó, cheio de furinhos, é o etimoide, formando aqui, ó, a borboleta esfenoide, aqui, osso frontal, osso temporal aqui, essa basezinha aqui em cima é o osso parietal e aqui atrás eu tenho o osso occipital. Ok? É neste ponto aqui onde fica a hipófise, que é a grande glândula mestra do nosso corpo, que comanda todas as outras glândulas. Tá? Ela fica localizada no esfenoide, certo? Então, esses são os ossos do crânio. No total foram 22, tá? Foram 14 internos e 8 formando a calota.
Depois desses ossos do crânio, a gente vê os outros ossos do corpo que não são mais tão ossificados, né? Não são tão suturados um no outro. Então, a gente tem aqui a mandíbula, tá? A mandíbula, ela é um osso ímpar, tá? Ela não tem uma divisão no meio, ela é um osso único. Aqui uma outra imagem dela, mostrando a incisão aqui de onde os dentes saem, tá? Abaixo da mandíbula, neste ponto aqui, ó, parecendo uma mandíbula menor, existe um osso chamado de hioide, é este osso que está localizado aqui, ó, ele ancora vários ligamentos do pescoço e ele fica localizado um pouco acima da articulação tireoide aqui que eu tô mostrando, ó, aqui em cima tá o hioide ancorando os ligamentos do pescoço, tá? Ele fica sempre localizado atrás da mandíbula, aqui, ó, tá? E esse aqui é uma visão mais total do hioide. E esses são todos os ossos que compõem a nossa cabeça, tá? Então foram 22 ossos no crânio, mais a mandíbula e mais o hioide, totalizando 24 ossos. E aí a gente começa a descer, então, em direção ao resto do corpo. Aqui a gente tem os ossos da coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, ela é dividida em 33 a 35 vértebras. Esse número é variável, pois as vértebras coxígenas, elas ficam todas unidas, tá? Elas são todas... E esse número é variável, pode ser de 3 a 5 em cada indivíduo. Por isso tem essa variação de 33 a 35 vértebras no corpo. As nossas vértebras, elas são diferenciadas morfologicamente de acordo com a altura que ela se insere no corpo. Então, as primeiras vértebras que a gente tem na região do pescoço são chamadas vértebras cervicais. As vértebras que são localizadas na região das costelas são as vértebras torácicas, que formam o nosso tórax. Abaixo delas nós temos as vértebras chamadas de lombares, né, que estão na região mais abdominal do nosso corpo. A gente tem as vértebras sacrais, formando o sacro, são em torno de 5 vértebras, completamente unidas uma à outra. E a gente tem também as vértebras coxígenas, formando o nosso cóccix, tá? Então, vou mostrar para vocês todas elas, para vocês conseguirem diferenciar. Aqui tem uma imagem da coluna inteira, né? Desde a primeira vértebra aqui até a última do cóccix, tá? Então, tem todas elas aqui, para vocês verem uma visão anterior, aqui uma vista mais lateral e aqui uma vista posterior, mostrando que o espinho da vértebra sempre aponta para a região posterior. E vocês veem que elas vão mudando, inclusive o tamanho, ó, dela vai variando de acordo com a altura que ela se localiza no corpo, tá? Então, uma vértebra típica, ou seja, todas as vértebras apresentam uma morfologia muito parecida. Todas elas têm uma região de corpo, que é uma região óssea um pouco mais robusta, tem um forame, ou seja, um buraco, um espaço por onde vai passar a medula vertebral, e tem esses processos aqui que servem para ancorar a musculatura, a articulação e manter uma postura, né, ereta em uma vértebra se juntando à outra, tá? Então essa aqui é uma característica, uma imagem de uma vértebra típica. Algumas vértebras, elas apresentam características que as diferenciam, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que são as características que diferenciam as vértebras, com uma imagem que eu acho mais didático. Então aqui eu tenho uma imagem de uma vértebra cervical, aqui, ó. Aqui eu tenho uma vértebra torácica, aqui eu tenho uma vértebra lombar e aqui eu tenho as vértebras sacrais e coxígenas, que elas ficam sempre unidas, tá? Então não tem como eu estudar uma vértebra sacral ou coxígena separada, porque elas são todas fundidas, não tem como separar. Então, nessa imagem vocês já conseguem observar que a vértebra cervical, ela é um pouco menor que as outras, aqui tá em tamanhos reais, uma ao lado da outra, né? Então, ela é um pouco menor, ela tem falta desses processos laterais que eu vejo nessas outras aqui, ó, tá? Então, ela é um pouco diferenciada, ela é um pouco menor. Conforme vai abaixando para o corpo, então vai indo para uma direção mais inferior, a espessura das vértebras vai aumentando. Então aqui a gente tem uma torácica, mostrando que ela tem uma região lateral onde as vértebras encaixam. Então, as vértebras torácicas são as que têm essa relação com as costelas, né? Então, aqui tem uma região lateral onde a vértebra encaixa e ela tem um processo espinhoso bem proeminente aqui, para vocês verem que ele é bem
pontudo, bem espinhoso mesmo. Já a vértebra lombar, ela é bem maior que as outras, ela tem uma região chamada de corpo aqui, essa parte onde o osso é mais espesso, ele é muito mais espesso, muito maior do que as outras, porque ela suporta um peso muito maior do corpo, né? Já que ela se localiza numa região mais abdominal, tá? E as vértebras sacrais sempre estão fundidas, que são essas daqui, onde eu conto 1, 2, 3, 4 e 5. E no finalzinho aqui, nessa pontinha, eu tenho as coxígenas, que variam de 3 a 5. Nesse indivíduo, eu vejo que tem 1, 2, 3 e 4. Então, esse indivíduo aqui tem 4 vértebras coxígenas, ok? Este número é variável, tá? Em relação às curvaturas, a gente viu que algumas curvaturas são normais, né? Então, eu tenho a cifose e a lordose, que são curvaturas normais. Então, a cifose, ela tem uma região normal de cifose na parte torácica e na parte sacral. Então, são regiões onde a vértebra se limita mais para trás, né, numa visão mais curva posteriormente, enquanto que uma curvatura mais anterior são as lordoses e elas estão presentes na região cervical, aqui no pescoço, e na região lombar. Tá? Então, esses dois tipos de curvaturas acontecem de maneira natural. Tá? Então, quando eu vejo aqui uma coluna completa, eu vejo que tem aqui uma lordose e cifose de maneira natural. Tudo bem? Diferenciando as vértebras, a gente tem aqui uma imagem de uma vértebra cervical, que são as primeiras. São 7 vértebras cervicais. A primeira e a segunda, elas são um pouco diferentes das outras 5, então eu vou mostrar para vocês por que essa diferença, tá? Então, a primeira vértebra cervical, o nome dela é Atlas. Atlas significa aquele que suporta o peso do mundo. No nosso caso, né, a nossa cabeça é o peso do nosso mundo. Então, a Atlas é a primeira vértebra que se ancora, né, que se relaciona diretamente com o osso occipital do crânio, tá? Então, aqui, osso occipital. Se vocês observarem, ela não tem uma região maciça óssea, que estaria aqui onde eu estou apontando, ó, não tem, tá? Ela tem só um esqueleto ósseo lateral, não tem aquela massa óssea que as outras apresentam, e isso é o que diferencia ela, a falta do corpo, tá? Não tem aquela região mais grossa. Vou mostrar aqui, ó, voltar para vocês verem. Essa região aqui que eu vejo na lombar, ó, que eu vejo na torácica e eu vejo na cervical, e eu vejo nas coxígenas, não está presente na vértebra chamada de Atlas. Ela é uma vértebra sem corpo. Ok? Então, aqui uma visão anterior, aqui uma visão posterior. A segunda vértebra a gente chama de axis. A axis, ela tem o corpo que era para ser da Atlas. Então, ela apresenta esse processo aqui, que é um dente, chamado de processo odontoide, vulgarmente conhecido como dente da axis, que age como um corpo para Atlas. Então, nesta imagem aqui, ó, a gente visualiza que a Atlas não tem corpo, a Axis tem o corpo dela e um processo, um dentinho para cima que vai encaixar nesta posição aqui, permitindo que o pescoço rotacione. Por isso que a gente consegue virar o nosso pescoço, porque aqui não tem corpo, aqui articula diretamente com a Atlas, possibilitando toda a movimentação. Ok? Então, é isso que diferencia a Atlas da Axis. Aqui está a imagem de uma vértebra cervical normal, para vocês verem que ela também tem um corpo, e uma vértebra torácica, para vocês verem a diferença. Ó. Olha esse prolongamento aqui posterior, que a gente chama de processo espinhoso. Nas cervicais, eles são bem pequenos e bífidos, enquanto que nas torácicas, ele é bem maior e mais proeminente, mais pontudo. Ok? Da terceira até a sexta vértebra cervical, ela apresenta uma morfologia muito parecida, tá? Então, aqui eu vejo que ela tem um corpo, eu vejo que ela tem um processo espinhoso bífido, ok? E ela tem esses processos articulares laterais que vai estar articulando com a vértebra de cima e de baixo, tá? Então, isso aqui é bem característico de uma vértebra cervical. Presença de corpo, processo espinhoso bífido e processos articulares laterais. Lembrando que a Atlas é a primeira e não tem corpo, e a Axis é a segunda e possui um dente que ancora na Atlas, formando o corpo dela, ok? E aí da terceira até a sexta vértebra é tudo muito parecido.
A sétima e última vértebra cervical, a diferença dela é que o processo espinhoso dela não é bífido. Olhem aqui na pontinha que eu tô apontando, aqui é um processo único. Diferente desse processo aqui que eu visualizo na terceira até a sexta, ó, que ela é bífida, ou seja, tem duas saídas. Na sétima, eu tenho um processo contínuo, ok? É isso que diferencia. O corpo é presente, mas menor que na torácica, e o tamanho dela também é menor que na torácica, por isso ela ainda se denomina cervical, certo? Nas vértebras da região torácica, este é o esqueminha dela, tá? Isso aqui, processo espinhoso único e pontudo, presença de dente, presença de processo transverso, e processo articular, que é onde vai articular aqui com as costelas. Uma vista lateral, eu tenho isso daqui, ó. A fóvea costal, aqui, o processo onde a costela vai articular, ok? Essa costela sai daqui e vai dar a volta no corpo, certo? Isso aqui é uma visão posterior, aqui é a visão anterior, a costela sai deste ponto e vai até lá na frente ancorar no externo. Tudo bem? Então, vértebra torácica, ela tem um processo espinhoso pontudo, normalmente apontando para baixo e único. Próximas vértebras que a gente vê agora são as vértebras lombares. As lombares, a característica delas é que elas têm um corpo muito proeminente. Então, assim que vocês verem uma vértebra lombar, vocês na cara sabem que é porque o corpo dela é enorme para suportar o peso da região onde ela está inserida. Tá? Então, é uma vértebra com um corpo super robusto, é isso que diferencia ela. E ela tem todos os outros processos, não tão proeminente o processo espinhoso como na torácica, mas ainda é presente. As vértebras sacrais, como eu falei para vocês, elas são sempre fundidas. Então, aqui tem uma imagem para vocês verem que esta peça, parecendo um V, isto aqui é uma vértebra sacral, ok? Vértebra sacral é exatamente essa estrutura. Aqui eu vejo 5 vértebras fundidas, tá? Por isso que eu tenho uma imagem assim com esses espaços, que são os espaços que ficam da ligação de uma vértebra com a outra. Abaixo da vértebra sacral, nesta região aqui onde eu estou apontando, eu tenho as vértebras chamadas de coxígenas, tá? Nesse esquema aqui, o indivíduo tem 4 vértebras coxígenas, ó. Elas são bem pequenininhas e ficam ligadas aqui pelo corpo nas vértebras sacrais, certo? De coluna é isso. Agora a gente começa a ver as outras estruturas do corpo. A gente tem o externo é um osso que parece uma gravatinha, tá? O externo ele é composto por uma região aqui acima, que a gente chama de manubro, essa região aqui. Aqui eu tenho o corpo do externo e tem um processo no final dele. Lateralmente no corpo do externo eu tenho essas incisuras costais aqui, ó, que são regiões onde as costelas se ligam, certo? Então, o externo fica localizado na região de mediastino, na frente do coração. E nele se ancoram as costelas. Então, nós temos 12 pares de costelas, 7 são verdadeiras, ou seja, 7, se vocês contarem aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, se ligam diretamente no externo. Vejam que ele está ligado diretamente no externo. Por isso, as 7 primeiras são chamadas de verdadeiras, tá? As próximas 3, ó, 1, 2 e 3, são costelas chamadas de falsas, porque elas estão ligadas a uma articulação aqui, ó, tá ligada nessa articulação, nas costelas verdadeiras, tá? Então, esse aqui é o ponto de ligação. E a gente possui duas outras que são visíveis mais em um ângulo lateral, duas outras chamadas de flutuantes. Por que flutuantes? Porque elas não estão ligadas a nada na região anterior, apenas nas vértebras aqui torácicas, na região posterior, tá? Na região anterior ela não liga a nada. Obviamente que tem musculaturas ali que prendem ela na região abdominal, né? Para ampliar e fortalecer a região do diafragma, que é o músculo da respiração. Tudo bem? Uma visão de uma costela única é essa daqui. Então, aqui eu tenho uma costela verdadeira, para vocês verem que ela é mais alongada, porque ela precisa chegar até o externo nessa extremidade. Então, uma extremidade aqui presa nas vértebras e uma presa na região de externo. E aqui tem uma costela flutuante, para vocês verem que ela é um pouco menor, porque ela não chega na região external, certo? Então, esse é o esqueleto chamado de axial, ok? Agora a gente começa a ver o esqueleto chamado de apendicular. Lembrem que o esqueleto apendicular é o que forma os nossos apêndices, dividido em esqueleto apendicular superior
e inferior. Como nós temos sempre 2 braços e 2 pernas, todos os ossos que eu vou mostrar para vocês agora, eles são pares, tudo bem? Então, a cintura escapular é composta pelo osso chamado de clavícula, aqui na frente, vulgo saboneteira, e atrás, escápula, tá? Então, para a gente ter uma visão aqui, ó, eu tenho ali o osso clavícula, essa aqui é uma visão posterior, e aqui o osso escápula. É na junção desses 2 ossos que formam a região de ligação do húmero, tá? Então, olhando separadamente, aqui tem uma clavícula, para vocês verem ela, e aqui eu tenho uma escápula, formando a cintura escapular, tudo bem? Mais imagens da escápula, para vocês verem que ele é um osso irregular, mas tem uma parte aqui que é plana, né? Como a gente viu na aula de morfologia óssea. Tá? Aqui mais uma imagem, ó, um osso plano, justamente por essa região que mais anterior dele, que é única. Formando o apêndice superior, a gente tem um osso chamado de húmero, o húmero sempre com essa cabeça aqui bem arredondada em um lado e um espaço aqui embaixo que é o nosso cotovelo, tá? O húmero, ele é um osso único, né, de cada lado, então nessa região do meu corpo eu tenho só um osso, um húmero de cada lado, e a região de antebraço, aí é formado por 2 ossos, o rádio e a ulna. O rádio é um osso que tem uma cabeça achatada. Ó, se vocês olharem aqui em cima, ele é achatado. Diferente da ulna, que apresenta uma ponta, chamada de olécrano. Isso aqui é o nosso cotovelo, tá? Então, no rádio, a cabeça é sempre superior. Sempre. Na ulna, a cabeça é sempre inferior. E na região superior, eu tenho a estrutura chamada de olécrano, que é o meu cotovelo, que se ancora no húmero, formando meu cotovelo. Tudo bem? Aqui eu tenho uma imagem mostrando os 2 ossos unidos, o rádio e a ulna, para vocês verem que a cabeça do rádio se ancora na região aqui mais superior da ulna, enquanto que a cabeça da ulna fica para baixo. Tudo bem? Então, essa é a forma de ligação que eu tenho entre os dois ossos. Isso aqui fazendo um movimento de supinação. Lembrem aí o que é a supinação, quando eu estou suplicando algo. Quando eu viro o meu antebraço, eu faço o movimento de pronação e aí eles intercalam um por cima do outro para conseguir fazer o movimento, ok? Ligados aqui na região mais distal do rádio, eu tenho os ossos do carpo, tá? São 8 ossos formando a região de carpo, todos eles possuem uma nomenclatura. Então, eu vou mostrando para vocês aqui, ó, numa região mais medial, aqui, ó, estão vendo? Opa, desculpem, aqui é uma região mais medial, ó. Eu tenho esse osso aqui que é o osso pisiforme, do lado piramidal, semilunar e escafoide. Abaixo, trapézio, trapezoide, captato e amato. Tá? Então, esses aqui são os 8 ossos. Aqui tá com a nomenclatura bem bonitinha para vocês conseguirem ver e localizar. Se eu sei que o rádio, numa posição anatômica, é sempre lateral em relação à ulna, eu sei que isto aqui é lateral e isto aqui é medial, ok? Então, indo do lateral para o medial, eu tenho escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. E trapézio, trapezoide, captato e amato. Tudo bem? Então, esses são os ossos do carpo. Quando eu desço para os ossos do carpo, eu tenho os ossos chamados de metacarpo, aqui, ó, nesta região. Tenho 5 ossos, que são os metacarpos. E abaixo dos metacarpos, eu tenho os ossos que são as falanges, tá? Os dedos indicador, máximo, anular e mínimo, todos eles apresentam 3 falanges, enquanto que o osso polegar apresenta apenas 2 falanges, certo? E, terminando então a parte do esqueleto apendicular, a gente vai para a região inferior, onde eu tenho uma cintura pélvica formada por 3 ossos, tá? Então, a parte do esqueleto apendicular inferior, ele é composto por um osso chamado osso do quadril, que é composto de 3 ossos diferentes, tá? Então, aqui eu tenho a região de ilho, ok? Essa parte mais laranja aqui, mais amarela. Eu tenho um osso chamado de pubis, aqui, ó, pubis, região pubiana, onde eu tenho a sínfise púbica aqui em vermelho, que é a região onde se abre para a passagem do bebê na mulher. E aqui eu tenho o osso chamado de isquio, ok? O osso isquio, que é o osso que forma o nosso bumbum, tudo bem?
Aqui tem todas as possíveis acidentes ósseos que existem nesses ossos. A gente não vai comentar sobre isso agora, tá? Faz mais sentido a gente ver isso na prática, assim que a gente voltar. Aqui mais uma imagem do osso do quadril, agora numa vista lateral, para mostrar que para formar a região de acetábulo, que é essa região aqui onde a cabeça do fêmur entra, é necessário que tenha os 3 ossos, ó, então ilho, isquio e pubis, formando a região aqui de acetábulo, tá? Que é essa região aqui onde a cabeça do fêmur adentra, tudo bem? Aqui uma vista medial para vocês olharem que não tem acetábulo, porque o acetábulo ele é visualizado sempre na vista lateral. Então aqui eu tenho ó, ilho, pubis e isquio, ok? E aqui uma vista lateral de novo, ilho, isquio e pubis, tudo bem? Aqui é a região de acetábulo, onde a cabeça do fêmur se insere. Descendo, a gente tem o osso que é o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo, ele suporta 1.250 kg sob pressão, ele é extremamente robusto. E esse osso ele é formado por uma cabeça bem proeminente que vai entrar no acetábulo e formar ali aquela ligação do quadril. Eu tenho uma região aqui de corpo e todas as estruturas que a gente vai ver na prática assim que a gente voltar, tá? Então esse é o osso chamado de fêmur, tá? O fêmur ele também é impar, como todos os outros apendiculares. Na região à frente do fêmur aqui, ó, nessa face patelar, a gente tem um osso menor chamado de patela, que é esse daqui. Tá? Então, a patela é uma vista anterior, uma vista posterior. E a patela ela serve para favorecer e manter unida todas as ligações do joelho. Então, ela que estabiliza o joelho. Tá? Então, é um osso adicional para um movimento tão importante que é o que o joelho faz. Tá? Abaixo da região de fêmur, a gente tem a tíbia. A tíbia é um osso também bastante grande em tamanho. Tá? A diferença dele para o fêmur é que ele não tem uma cabeça lateral, como o fêmur tem. Né? A tíbia, então, ela tem uma região aqui de cabeça mais unida, mais reta, tá? Mas ele também é um osso bem robusto, que é uma região mais lateral, né? E aqui uma região mais medial, então lateral aqui medial, superior e inferior. E lateralmente, a tíbia, a gente sempre tem um osso chamado de fíbula, que é um osso mais fino, que estabiliza aqui a tíbia, né? E possibilita os movimentos que a gente faz com a perna, tá? Com a região mais inferior da perna. Então, aqui uma imagem só da fíbula para vocês verem que ele é um osso bem mais fino que a tíbia, então é difícil de confundir, ele é sempre lateral. Abaixo da fíbula, a gente tem os ossos do tarso. Assim como no carpo, os ossos do tarso também são nomeados. Então, aqui a gente tem o osso maior do tarso é o calcâneo, que forma o nosso calcanhar. Então, aqui eu tenho o calcâneo, aqui eu tenho um osso chamado de talos, eu tenho um cuboide, porque ele parece um cubo, se vocês observarem. Eu tenho um navicular, ele parece um naviozinho. E 3 cuneiformes. Cuneiforme lateral aqui, intermédio e medial. Então, de novo, calcâneo, talos, navicular, cuboide e os 3 cuneiformes. O medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. Tá? Esses são os ossos do tarso. Abaixo dos ossos do tarso, a gente tem os metatarsos. Assim como tem no metacarpo, também tem aqui no metatarso, ok? E na região ainda mais anterior, a gente tem as falanges. De igual forma, como é na mão, o primeiro dedo, que é o hálux, ele tem apenas 2 falanges e todos os outros dedos apresentam 3 falanges, ok? Por hoje é só, pessoal. Eu quero desejar para vocês bons estudos. Na semana que vem a gente vai fazer uma webconferência para tirar as dúvidas. A tarefinha é: aprendam a nomenclatura dos ossos e classifique-os. E a nossa prova segue daqui a 2 semanas de maneira normal, ok? Bons estudos para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijão!